Você vai fazer o concurso do Banco do Nordeste e quer gabaritar as questões de conhecimentos bancários? A disciplina mais importante e com maior peso na prova? Nesse vídeo, nós vamos resolver juntos a última prova do concurso do Banco do Nordeste. E eu vou te explicar todas as questões de conhecimentos bancários, focando na explicação do porquê cada alternativa está certa ou errada. Além de você entender quais os assuntos dentro dessa matéria tão extensa são os que você deve focar mais até o dia da prova. Então, vem comigo na aula de hoje! Essa daqui, então, foi a última prova de 2018 do Banco do Nordeste e a gente vai ver agora as questões de conhecimentos bancários. Lembrando que a banca que aplicou essa prova na época é diferente da banca que vai aplicar a prova agora, então o estilo de questões são diferentes. Essas daqui que a gente vai estudar são afirmações, onde cada uma a gente vai ter que julgar se ela está certa ou errada. Na próxima prova será questões com 5 alternativas, onde apenas uma estará correta, mas para você descobrir a correta, você também precisa julgar essas 5 alternativas, sabendo qual está certa, qual está errada, sabendo que apenas uma vai estar correta. Então, não tem problema da forma, né, o estilo de prova ser diferente, que você precisa estudar é realmente o conteúdo, o assunto, porque é o mesmo. E daí a gente vai fazer então a resolução dessa prova. Eu vou parar aí um tempinho para você tentar ver, né, se você acha que é certo ou errado, daí eu volto com a explicação. E eu não vou fazer na ordem da prova, porque mesmo dentro da mesma disciplina, conhecimentos bancários, os assuntos estão bem misturados aqui na ordem da prova. Então, para ficar mais fácil nos nossos estudos, né, eu vou dividir aqui por assuntos parecidos, nas 3 tipos de aulas que nós vamos ter, tá bom? E essa é a primeira. Então, a gente vai começar por esse primeiro bloco, que começa pela questão número 38. E esse primeiro bloco, ele fala sobre o FNE e o FDNE do Banco do Nordeste. Aqui está escrito o seguinte: a respeito do Banco do Nordeste do Brasil, de programas de atuação que permitem a promoção do desenvolvimento da região Nordeste, no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, é o FNE, e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FDNE, julgue os itens a seguir. Então, esses 5 próximos itens é sobre o FNE e o FDNE. E antes da gente começar, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o que são, né, essas duas siglas aqui e suas características. O FNE, ele é o principal instrumento de atuação do Banco do Nordeste. Ele que financia projetos do setor agropecuário, industrial, turístico, comercial, de serviços e promove o desenvolvimento econômico da região Nordeste, já que a gente sabe que o Banco do Nordeste, né, ele foi criado com esse foco aí, com foco no Nordeste, apesar da sua atuação não ser única e exclusivamente no Nordeste, também é no Norte do Espírito Santo e Norte de Minas Gerais também, que vai pegando ali o sul do Nordeste. E ele foi criado, né, com esse objetivo, o banco, para ajudar no desenvolvimento dessa região. Então, o FNE, ele é esse principal instrumento, e o fundo do FNE, ele é destinado para produtores rurais, microempreendedores individuais, pequenas, médias e grandes empresas, tá? Então, o FNE, principal instrumento de atuação do BNB. Agora, o FDNE, né, tem esse D aí de desenvolvimento, ele é um instrumento financeiro, tá? Ele foi criado pela Lei 7.827 de 1989 e o objetivo do FDNE é promover o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste, tá? E ele é gerido pelo próprio Banco do Nordeste e é alimentado por recursos que vêm, né, que são provenientes do Orçamento Geral da União. Esses recursos, eles são destinados especificamente para instrumentos na região Nordeste. Esses recursos, eles são destinados especificamente para investimentos na região Nordeste, tá? Então, o FDNE, ele financia projetos agropecuário, industrial, turístico, comercial, de serviços e ele contribui para o desenvolvimento econômico da região Nordeste, buscando aí reduzir as desigualdades regionais, certo? Ele complementa o FNE que a gente acabou de ver, tá? Porque ele proporciona uma fonte adicional de recursos
para impulsionar o desenvolvimento dessa região. Então, é isso que você precisa saber sobre o FNE e o FDNE. E na 38 aqui, quando fala, para efeito do Acordo de Basileia, FNE é registrado como um capital de terceiro no balanço do BNB. Você acha que essa afirmação está certa ou errada? Pode pausar o vídeo. Está errada. De acordo com a Instrução Normativa número 729 de 2021 do Banco Central do Brasil, ela diz que o FNE será registrado no patrimônio líquido do Banco do Nordeste, na conta de capital próprio, e não aqui na conta de capital de terceiro, né, como está na prova. Então, a 38 está errada. E a 39? Os recursos do FNE podem ser direcionados para o financiamento estudantil. Certo ou errado? Certo, o BNB tem um financiamento chamado FNEP-FIES, que tem como objetivo financiar estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de nível superior, não gratuitos, e que tenha uma avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Então, a 39 está certo. 40. Para financiamento de pessoa jurídica, o FNE cobra a taxa de juros Selic acrescida da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e de spread bancário. Certo ou errado? Está errada, porque aqui fala que a taxa ela é cobrada pela Selic e também de acordo com o IPCA, e não em financiamentos nunca tem essas duas taxas juntos, ou ela é em cima da Selic, ou no caso aqui do FNE é sobre o cálculo, né, do IPCA. Então por isso que a 40 ela está errada. 41. Os recursos do FDNE são aplicados exclusivamente para o desenvolvimento da região Nordeste. Certo ou errado? Está errado, e eu sempre falo para os meus alunos tomarem muito cuidado quando aparecerem palavras como exclusivamente, né? Que está dizendo que é apenas dessa forma. E como eu acabei de falar aqui no começo da aula, a gente sabe que o Banco do Nordeste foi criado para ajudar no desenvolvimento da região Nordeste, mas não única, exclusivamente, pega também ali o norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além dos recursos da Sudene também, né? Que são aplicados em várias outras partes, como os alunos do curso conseguem ver lá no nosso PDF resumo, a partir da página 45, ok? Então, a 40 está errado por causa da palavra exclusivamente. 42, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos do FDNE não podem ser utilizados para financiamento de programas de estados e de municípios. Certo ou errado? Está errado. A legislação ela prevê a aplicação desses recursos em projetos e ações que sejam de estados e de municípios, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, né? Então, pode sim. O que não pode é que seja realizada uma operação de crédito entre um ente da federação e outro de suas entidades de administração direta, tá? Então, a 42 ela está errada, porque pode sim. Agora, nesse próximo bloco, nós vamos ver no que se refere aos programas de financiamento pelo BNB, julgue os próximos itens. Número 43, os recursos do FNE são destinados principalmente para o financiamento do setor de comércio e serviços. Certo ou errado? A 43 está certa. O que você precisa prestar atenção aqui novamente é nessa palavra, principalmente. Não está falando que os recursos do FNE, eles são ali utilizados só para o comércio e para o serviço. Se fosse isso, a palavra seria exclusivamente. Mas principalmente quer dizer que a maior parte dos recursos do FNE são utilizados nesses setores de comércio e serviços. E sim, isso é verdade, está certo, a maior parte dos recursos vão para esses dois setores aqui, eles são os principais, então é principalmente 43 está certa. 44, os resultados das operações de crédito e a expansão dos negócios têm assegurado consistente crescimento do índice de Basileia do BNB.
Certo ou errado? Tá errada. E para você entender, primeiro você precisa saber o que é esse índice de Basileia, né? Ele foi criado em 88 e é um índice que ele mede a solvência dos bancos, ou seja, se você pensa em utilizar determinado banco ou até investir naquele banco, com esse índice você consegue saber a saúde, como que está a situação financeira do banco. Por exemplo, o que é exigido é um mínimo de 11% do índice de Basileia. Isso significa que de R$ 100 que o banco possui ali para trabalhar, R$ 11 é de recursos próprios do banco e o restante é de terceiros. Então, se esse índice está muito abaixo de 11%, o ideal seria ali de 11 a 12%. Ok, está com um índice muito bom. Agora, se está com um índice muito abaixo, daí já fica com um pouco de risco aí para poder investir nessa instituição financeira. Só que o que a afirmativa fala aqui é que do BNB, o resultado, né, das operações de crédito e a expansão dos negócios assegura consistente crescimento do índice de Basileia. E não é somente isso que vai assegurar, outros fatores também são determinantes para que seja calculado o índice de Basileia. E se o BNB tiver também grandes operações de créditos muito volumosas, isso pode até prejudicar e deixar o índice muito alto, que nem sempre também ele é visto como bom. Então, não tem muita relação aqui com as operações de crédito, expansão, com o índice de Basileia, por isso que a 44 ela está errada. A 45, no âmbito do Programa da Agricultura Familiar, parte dos recursos financeiros é destinada a financiamentos na região semiárida. Certo ou errado? Está correto. E você precisa entender aqui sobre os programas, né, do BNB. Isso você consegue ver na nossa apostila resumo lá do curso. Também no site tem como você pesquisar, saber mais detalhes, né, do próprio banco. E existe o PRONAF, que é o Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. Ele financia projetos individuais ou coletivos para fortalecer aí a agricultura familiar de serviços agropecuários e não agropecuários. E temos também o Pronaf Semiárido, que financia investimentos em projetos de convivência com o semiárido, focados na sustentabilidade dos agrossistemas, garantindo também o desenvolvimento da região e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares do semiárido do Nordeste, né? O semiárido nordestino. Então, a 45 está correta. 46, o estabelecimento de convênios no âmbito dos programas de ciência, tecnologia e inovação tem sido afetado devido ao grande número de instituições que possuem restrição ao crédito. Certo ou errado? Está certo. O BNB, ele é um banco público federal que ele vai atuar aí no financiamento de projetos, ajudando instituições. Só que para que essas instituições, né, participem, sejam aprovadas nesse financiamento, elas precisam ter alguns requisitos. E como o Nordeste ele é muito grande, tem desigualdade social, é muito diferente as regiões, pode passar assim por muitos processos, muitas etapas, e uma delas é que se a instituição não tiver capacidade de pagamento para esse financiamento, ele não é aprovado. Então, aqui ó, fala que o número de instituições que possuem restrição ao crédito, essa restrição seria que elas não são aprovadas, né, não têm capacidade no pagamento desse financiamento, como outros requisitos também que são analisados, né? Então, com isso, esses programas, sim, eles são afetados porque diminui e muito, né, a possibilidade de ter em mais locais, em mais instituições. Então, a 46 está correta. 47. Os recursos setoriais, estabelecidos de acordo com as diretrizes da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, podem ser utilizados para o financiamento da indústria de defesa. Certo ou errado? Essa questão aqui, ela está certa, só que ela foi muito específica, porque fala, né, que os recursos podem ser utilizados para financiamento da indústria de defesa.
E como regra, não pode utilizar os financiamentos para fabricação de armas, né, e comercialização também não. Só que tem uma exceção, tá? E fala assim, que não pode, né, fabricação e comercialização de armas, exceto quando a empresa homologada e credenciada pelo Ministério de Defesa como empresa de defesa ou empresa estratégica de defesa, tá? Então, assim, em geral, não é permitido, só que foi diretamente aqui numa exceção. Então, essa afirmação aqui, a 47, ela está correta. Agora, o nosso próximo bloco que nós vamos ver é sobre aqui com relação ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, julgue os próximos itens. Então, mais itens sobre o FNE. 63. As empresas instaladas em municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais, incluídos na área de atuação da SUDENE, podem ser beneficiadas com recursos do FNE. Certo ou errado? Está certo, a 63. Como nós já vimos, né, o FNE tem atuação na região Nordeste, mas também no norte dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. E a Sudene, ela atua, né, também, porque ela possui empresas que têm essa atuação nesses estados, também de Minas Gerais e do Espírito Santo, além dos estados do Nordeste, tá? Então, empresas instaladas em municípios podem sim também ser beneficiadas com recursos do FNE. 64. Entre as fontes de recursos do FNE incluem-se os financiamentos obtidos em entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, nos quais incide o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, IOF. Certo ou errado? Essa daqui está errada. Por quê? Até determinada parte aqui, todas as informações elas estão corretas. Então, olha só, os recursos do FNE, eles são, sim, obtidos por entidades públicas ou privadas, tá? Isso aqui está correto. Podem ser também nacionais ou estrangeiras. Ok também. Só até que tá certo, porque daqui para frente fala que nessas operações incide o IOF e não possui IOF aqui dentre, né, as fontes de recursos do FNE. Então, por isso que a 64 ele está errada. E aqui no bloco seguinte, nós vamos estudar sobre com relação às operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, julgue os itens subsequentes. 65. O crédito direto ao consumidor, CDC, é uma modalidade de financiamento destinada à aquisição de bens e serviços, cujo beneficiário é o consumidor ou usuário final. Certo ou errado? A 65 está certa. Se você não sabia a definição de CDC, crédito direto ao consumidor, aqui está exatamente a definição, que é uma modalidade de financiamento para adquirir bens e serviços e o usuário final ali, o consumidor, que é o beneficiário. Então, se por acaso você ou alguém que você conhece já financiou um carro, né, para pagar ali parcelado com aquele carnezinho com muitas parcelas, esse é um exemplo de CDC. Ele é um tipo de empréstimo, um tipo de financiamento, onde quem recebe o valor é o consumidor final, né, o usuário, nesse caso, para comprar o carro. Tá? Então, é um tipo de financiamento chamado CDC. 65 está certa. 66. Nas operações de desconto de duplicatas, o desconto comercial simples, também conhecido como desconto por fora, ocorre quando os juros são calculados sobre o valor nominal ou futuro da duplicata descontada. Pode pausar o vídeo. Tá certo. Se você não sabe o que é desconto de duplicata, é quando você possui ali duplicatas, né? Quando a empresa possui duplicatas, boletos e leva até o banco para descontar, ou seja, ela vai antecipar aquele valor que ela tem para receber e daí o banco vai cobrar uns juros para fazer esse serviço. E esse juros é o desconto aqui que está falando, né? Que vai ser feito em cima do valor e ele é em cima do valor total, do montante, ele é em cima do valor nominal, o valor futuro e esse tipo de desconto é uma prática comumente utilizada nas instituições financeiras, no comércio em geral. Então, a 66 está certa.
67. A operação de crédito rural destinada à aquisição de bens ou serviços que serão usufruídos em vários períodos de produção é classificada como uma operação de custeio. Certo ou errado? Está errado, tá? Esse tipo aqui de operação não é de custeio, e sim de investimento, que é uma operação de crédito que vai ser destinada aí para aquisição de bens ou serviço, né? Crédito rural. Então, por exemplo, aquisição de um novo equipamento agrícola, de um trator, tá? Um investimento, e será usufruído em vários períodos da produção, que é essa operação de investimento, tá? Custeio é mais ali para o início, vai destinar, né, esse investimento, essa operação, a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, compras de insumos, até a fase da colheita. Então, esse ciclo aí mais inicial, o que está falando aqui na 67 seria uma operação de investimento, então por isso que ela está errada. E para finalizar a primeira parte dessa nossa aula sobre a última prova de conhecimentos bancários, vamos ver mais esse bloco aqui, a 73 e a 74, que é com relação ao microcrédito e operações de microcrédito. Julgue os seguintes itens. Então, na 73, fala que o microcrédito é um tipo de crédito especializado que não se destina ao financiamento do consumo, mas que, de forma assistida, apoia negócios de pequeno porte conduzidos por pessoas de baixa renda. Certo ou errado? Tá certo. Exatamente isso daqui que está escrito é o que é microcrédito, que ele é um empréstimo normalmente de um valor menor, né, não de grandes valores, por isso microcrédito, e é destinado para pessoas assim de baixa renda, é um público específico, né, que são as pessoas até um determinado nível de renda, e é um empréstimo aí para essas pessoas que não têm acesso a grandes financiamentos por causa da renda. Então, essa daqui é a definição de microcrédito. A 73 está certo. E a 74, nós não vamos estudar ela porque ela foi uma questão que foi anulada, tá? Questões de provas de concurso que são anuladas, elas podem acontecer isso por vários motivos. Isso é divulgado após o gabarito preliminar, né? Pode ser uma questão que o assunto não esteja no edital, ou que a formulação foi errada, ou não estava tão clara assim. Então, quando a gente está estudando questõezinhas ali anuladas, a gente não perde tempo para não se confundir ainda mais. Mas o que você deve saber é que essa questão aqui falou sobre fiança, tá? E fiança, ela tá dentro sobre as garantias, e as garantias estão exigidas no edital, então é necessário que você estude todos os tipos de garantias existentes. Então, essa foi a primeira parte da última prova de conhecimentos bancários do concurso do Banco do Nordeste. Você viu que para quem está estudando e se preparando, não será uma prova difícil. Será muito possível sim de você conseguir uma excelente nota e garantir a sua aprovação. E como essa disciplina equivale a 80% da sua nota, você precisa dominar ao máximo esses assuntos. Se você estiver se sentindo despreparado ou talvez estudando da forma errada, vem estudar comigo e os meus alunos que nós estamos seguindo um planejamento de reta final e você terá acesso a todos os materiais necessários para buscar uma excelente nota no dia da prova. O link para estudar comigo é o primeiro aqui da descrição. Então, se você quiser a parte 2 dessa aula para continuarmos estudando as outras questões de conhecimentos bancários que também caíram nessa prova, comenta aqui, parte 2, deixe seu like e já se inscreva para ser avisado quando a próxima aula for ao ar. Até mais, tchau!